Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. O objetivo desse vídeo é tentar entender por que é que nós tivemos uma das piores Black Fridays da história do Brasil. E antes que a gente tente entender os motivos, é até curioso, porque quando você consulta algumas notícias em alguns meios de comunicação, o meio de comunicação XYZ acaba apontando motivos diferentes e a gente acaba ficando perdido ali, tentando entender o do que realmente aconteceu, e eu acredito que realmente foi uma combinação de fatores, e essa combinação de fatores fez com que nós tivéssemos uma queda de 28% no volume de faturamento em relação a 2022 versus o ano de 2021. Então foi uma queda realmente bastante expressiva, ainda que alguns players do mercado acabaram se destacando. Por exemplo, a Amazon, ela teve uma excelente Black Friday, principalmente quando a gente fala de eletrônicos e livros, tá? E essa combinação de fatores que fez com que nós tivéssemos a pior Black Friday, antes de entender quais foram esses fatores do meu ponto de vista, acho importante a gente conhecer um pouquinho da história da Black Friday para que a gente siga uma linha de raciocínio e consiga realmente entender o que pode ter acontecido. Bom, a Black Friday surgiu lá no início do século XX e ela ganhou popularização entre 1980 e 1990. Foi nesses anos que surgiu o termo Black Friday, tá? E o que acontece? Uma das diferenças que a gente tem da Black Friday do Brasil e dos Estados Unidos é que é o seguinte: por que a Black Friday acontece na última sexta-feira do mês de novembro? Bom, ela acontece na última sexta-feira do mês de novembro porque nos Estados Unidos, um dia antes, ou seja, na quinta-feira, a gente tem o feriado de Ação de Graças, é um feriado nacional, ou seja, as pessoas nem vão trabalhar nessa quinta-feira para poder ficar em casa e celebrar esse dia. O que acontece? Uma coisa que os americanos são bem parecidos com o brasileiro nesse aspecto é que eles também gostam de emendar feriados. Por incrível que pareça, eles gostam de emendar a quinta com a sexta e já pegar o sábado e domingo para poder descansar ou bagunçar, dependendo ali de cada um. Mas fato é que o feriado acontecia na quinta-feira e muita gente acabava ligando para o trabalho, arrumando alguma desculpa para poder ficar em casa na sexta-feira. E estando em casa fazia com que o comércio local acabasse aumentando o número de vendas, justamente porque as pessoas estavam em casa e estavam consumindo. Então, naturalmente, ainda que não existisse a Black Friday propriamente dito, as vendas no pós-feriado acabavam aumentando por conta disso, porque muita gente faltava, muita gente ficava em casa. Foi aí que surgiu a ideia de falar, puxa vida, mas já que isso já está acontecendo naturalmente, por que é que a gente não impulsiona isso, né? Por que a gente não incentiva com que as pessoas realmente comprem nessa data, nessa última sexta-feira? Foi daí que surgiu a Black Friday e ficou bem conhecida mesmo entre os anos 80 e 90. Já aqui no Brasil, a primeira Black Friday que nós tivemos foi no ano de 2010. Então já tem alguns anos aí que rola Black Friday aqui no Brasil e ela sempre veio numa crescente, tá? Veio cada vez crescendo mais e só agora que a gente teve uma queda realmente expressiva. E existem algumas diferenças e curiosidades entre o Brasil e os Estados Unidos quando a gente fala dessa data específica da Black Friday. Bom, primeiro que a Black Friday ela acontece praticamente um mês antes do Natal. Ah, tá, Lucas, mas o Natal acontece tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É verdade, acontece. Só que tem uma diferença. A diferença é que as vendas no Natal aqui no Brasil elas são muito mais alavancadas do que as vendas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos um volume muito grande de vendas na Black Friday e depois a gente tem uma diminuição no Natal, enquanto aqui o Natal é a melhor data, é a data onde existe o maior consumo por parte dos brasileiros. Nos Estados Unidos tem um aumento sim, mas ele não é tão expressivo quanto aqui no Brasil. Então esse já é um dos motivos. O outro motivo é que o brasileiro ele ganha o 13º salário, e o 13º salário é pago em dezembro e a Black Friday é em novembro. E nos Estados Unidos existe uma diferença cultural em relação a direitos trabalhistas. Lá é muito diferente, lá não existe o 13º salário, como eu comentei aqui. Outro ponto é que nós temos uma renda per capita, pelo menos, se não me falha a memória, umas 4 vezes menor do que um norte-americano. Outro ponto é que esse ano aqui especificamente nós temos a Copa do Mundo. Ah, Lucas, mas a Copa do Mundo está acontecendo tanto para o brasileiro
quanto para o norte-americano. É verdade, está acontecendo para os dois. Só que você concorda comigo que culturalmente o brasileiro é muito mais envolvido com a Copa do Mundo do que o pessoal dos Estados Unidos? Então também existe essa diferença. Outro ponto é que os brasileiros não costumam planejar a sua vida financeira. Além disso, o brasileiro costuma receber nos primeiros dias úteis do mês e a Black Friday acontece exatamente na última quinta-feira do mês, ou seja, o brasileiro já está naturalmente sem dinheiro. E você pode pensar, mas puxa vida, Lucas, nós tivemos outros anos onde as vendas realmente foram altas com todos esses fatores que você acabou de citar. E é verdade, você tem razão, mas tem pelo menos 4 fatores que me fazem acreditar que eu acredito que foram os maiores ofensores para que nós tivéssemos uma das piores Black Fridays da história. E um desses 4 fatores é a alta da taxa de juros aqui no Brasil. A taxa de juros no Brasil está muito alta, está em torno entre 14% e 15%. Isso é realmente muito alto, o que acaba desincentivando os empresários a investirem em determinados setores, porque muitas vezes não vale a pena você fazer um investimento no próprio negócio, uma vez que você tem outros investimentos, inclusive investimentos mais seguros, que estão te remunerando de uma forma muito atrativa, entre 10% e 15%. Realmente é algo muito alto e faz com que muitos empreendedores, muitos empresários optem por seguir por um outro caminho que não o investimento do próprio negócio. Inclusive é por isso que a taxa Selic acaba subindo, justamente para desestimular determinados investimentos. Outro ponto é que a taxa de inadimplência aqui no Brasil subiu demais. Quando a taxa de inadimplência sobe, ou seja, as pessoas estão endividadas e estão cada vez mais deixando de pagar, o que acontece? A taxa de juros do cartão de crédito acaba subindo. Se a taxa de juros do cartão de crédito acaba subindo, o parcelamento dos produtos acaba subindo junto. Ou seja, é uma combinação realmente terrível. Você tem baixo investimento do empresário, você tem um alto índice de inadimplência e você tem uma alta taxa de juros do cartão. Isso tudo faz com que as vendas diminuam também. E os dois outros motivos que eu acredito que realmente foram ofensores para essa queda que nós tivemos na Black Friday foi justamente a insegurança política que nós temos no Brasil. Ninguém sabe ainda como será 2023. Tem muita gente segurando investimento, seja a pessoa física que não tem certeza se pode ou não gastar aquele dinheiro e está segurando para poder fazer esse gasto, seja um empresário que está esperando entender o que vai acontecer politicamente aqui no Brasil para que ele tome determinadas decisões essas relacionadas, por exemplo, a investimentos. E o último motivo que eu acredito é a interrupção no nível de produção de produtos, tá? Então, como nós estávamos vindo de uma pandemia, e a gente além da pandemia, nós tivemos essa taxa de juros elevada que fez com que o investimento diminuísse, muita gente deixou de investir em produção. Ou seja, se você tem uma baixa produção, não tem por que você fazer grandes campanhas para desovar um estoque, simplesmente porque aquele seu estoque não existe, aquele seu estoque não aumentou. Então, a diminuição do nível de produção de produtos também fez com que a oferta de produtos realmente diminuísse. Então, esses são os fatores que eu acredito que fizeram com que a Black Friday fosse realmente ruim aqui no Brasil. E para que você tenha um 2023 como a Black Friday melhor do que foi a de 2022, eu vou deixar aqui pelo menos 3 caminhos que você pode seguir para que você venda mais e venda melhor com a ajuda do marketing digital e venda melhor na Black Friday, que é uma data tão especial aí que todo mundo fica ligado esperando aquele desconto especial. Bom, a primeira coisa é o seguinte, se você for um fornecedor, você não pode deixar a sua Black Friday para a última sexta-feira do mês de novembro. Por quê? Porque você está atendendo algum comerciante. Então, esse comerciante precisa fazer a Black Friday dele. Então, ele precisa já ter aquele produto comprado de uma forma mais barata. Então, para você, é interessante que você faça a sua Black Friday na posição de fornecedor muitos dias antes, para que o seu comerciante consiga repassar esse produto mais barato para o cliente final. Então, se você é fornecedor, fica ligado nessa dica. O que você tem que fazer é a sua Black Friday antes da última sexta-feira do mês de novembro, para dar tempo do seu comerciante comprar o seu produto e fazer uma boa promoção para o cliente final. Número 2, descontos reais. O cliente não é bobo, já passou aquele tempo onde o preço de um produto ia subindo ao longo do mês de novembro para chegar
na última sexta-feira e o preço diminuir. Hoje já existem ferramentas de pesquisa onde você consegue olhar o preço no passado. O consumidor já sabe que historicamente isso pode acontecer, então não tente enganar o consumidor. Ou você dá um desconto real, ou você faz uma Black Friday, ou simplesmente você não faz, que está tudo bem também. Mas o importante é você não se queimar, você não tentar fazer um relacionamento ali com o cliente que não existe, tá? Ou você faz a Black Friday de verdade, ou você não faz, essa é a segunda dica. E número 3, mas não menos importante, aliás, uma das coisas que eu acho mais importantes aqui do que eu estou dizendo é diminuir o custo de aquisição de cliente. Muita gente deixa chegar no mês de novembro para começar a fazer campanhas de Google Ads, de Facebook Ads, e o que que acontece? No mês de novembro, principalmente próximo à data, é um dos piores momentos para se fazer anúncio no Google e no Facebook Ads. Por quê? Porque tem muita gente anunciando. O que que acontece quando tem muita gente anunciando? O preço do anúncio sobe. Se o preço do anúncio sobe, o seu custo de aquisição de cliente aumenta. Então, o que que é o ideal você fazer? O ideal é que ao longo do ano você já construa um relacionamento com o cliente para que quando chegar ao mês de novembro, você consiga fazer um contato com esse cliente que você já tem, que você já teve de uma forma mais efetiva, de uma forma mais barata. Por exemplo, fazendo e-mail marketing. E-mail marketing é um dos meios mais baratos e mais interessantes que existe para se fazer contato com o seu consumidor. Então, se você conseguir diminuir esse custo de relacionamento, esse custo de conversa com o seu cliente, você consegue, no final da ponta, oferecer descontos melhores. Então, esses foram os motivos com que eu acredito, tá, que fez com que nós tivemos a pior Black Friday, e eu deixei aqui também algumas sugestões que você pode seguir para melhorar o ano de 2023. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade de como vender mais e como vender melhor com a ajuda do marketing digital. Muito obrigado e até o próximo vídeo.